Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro e estamos aqui para mais uma aula do nosso curso pré-técnico. Nesta aula, faremos a resolução da prova de Geografia do Coltec de 2025. Lá, primeira questão, questão de número 22. Aí vai aparecer um mapa. Já identifica que é um mapa do Brasil. Ele está dividido em 4 partes. A região amazônica, Nordeste, o Centro-Oeste, e uma região ali que compreende o Sul e o Sudeste, que está sendo chamado de concentrada. Vamos lá, né? É um mapa sobre concentração? Esse mapa representa uma proposta de regionalização para o território brasileiro. Assinale a alternativa incorreta em relação às características dessas regiões. Então vamos lá, tem alguma coisa aqui incorreta sobre essas regiões, e o incorreto aqui não é chamar o Sudeste e o Centro-Oeste de concentrada, até porque está chamando o Norte de amazônica, né? Então vamos lá. A região amazônica ainda hoje apresenta baixa densidade demográfica, a despeito de abrigar importantes comunidades e povos tradicionais, como indígenas, seringueiros e pescadores. Em termos econômicos, destacam-se atividades como a mineração e a pecuária. B. A região Centro-Oeste se sobressai pela presença do Distrito Federal, onde se situa Brasília, capital nacional. Possui uma economia essencialmente industrial, onde se destacam indústrias petroquímicas e metalúrgicas, além de monoculturas de laranja, milho e criação intensiva de gado bovino. Poxa, tá tudo errado aí na letra B, né? Por quê? Acho que a única coisa que está certa aqui é falar que o Distrito Federal está no lugar certo e Brasília também, porque passou dali, olha, Brasília é uma capital de serviços, então ela não é uma capital essencialmente industrial, essa não é uma característica ali do Distrito Federal, e de indústrias petroquímicas e metalúrgicas. A gente vai encontrar isso mais no ABC Paulista, na Baixada Fluminense, né, esse tipo de coisa. Além de monoculturas de laranja, milho e criação intensiva de gado bovino. O gado do Centro-Oeste ele é chamado de boi verde, né? Porque ele é criado em grandes pastos, né? É uma cultura extensiva. Então, aí você já achou a resposta dessa questão por causa de algumas informações, né, contraditórias aqui da letra B. Ok? A letra C está certinha. Ó. O Nordeste é aquela que ocupa a de ocupação mais antiga, com destaque para cidades como Salvador, Recife e Fortaleza. Em termos econômicos, destaca o turismo e o polo petroquímico de Camaçari, além do complexo industrial do porto de Suape. Certinho. A D, a região concentrada, que é o sul-sudeste, é aquela que apresenta as maiores densidades demográficas do Brasil, com a presença de metrópoles como São Paulo e o Rio de Janeiro. Em termos econômicos, além da elevada concentração industrial, abriga os principais centros financeiros de serviços do Brasil. Certinho também. Questão de número 23. Rapaz, você acredita que isso é um mapa do mundo? Esse monte de quadrado empilhado aí, olha, é um mapa mundi. E aí, quando a gente começa a analisar, a gente percebe que tem uns quadrados um pouco maiores. Olha lá os quadrados grandes. China, olha o tamanho do quadrado. Quadrado não, né? Esse é um retângulo. Olha lá, a Índia também, olha o tamanho. Aí depois procura um outro tão grande quanto. Olha lá, Estados Unidos, grande também. Depois vamos achar mais uns grandes. Ó, Brasil é grande. Nigéria, grande. Indonésia, grande. Rússia, México. Olha o tamanho do Japão lá. Grande também parece, né? Aí você procura ali, por exemplo, nesse mapa, o Uruguai. Olha o que vira. Procura nesse mapa aí, por exemplo, a Irlanda. Olha o que vira. Uma coisa aí com esse mapa, né? Essa projeção de determinação de determinada situação mundial em 2030, no formato de anamórfose, né? Você está modificando ali o formato original, você está negando o formato original. Destaca os países de acordo com qual aspecto, hein? Industrialização, A. Agropecuária, B. População, C. O turismo, D. Dê uma olhada nesse mapa aqui. O que tem de maior na Índia e na China, que são as duas maiores representantes desse mapa, que estão nessas alternativas aqui? São as suas populações, né? Então esse é um mapa que vai fazendo a proporção populacional dos países. Olha que legal. Perceba, olha o tamanho que o Japão fica. Vamos lá.
Próxima questão, questão de número 24. A terceira fase da Revolução Industrial, também chamada de Revolução Técnico-Científica Informacional, incluiu sobre esse processo de trabalho, o qual passou por várias mudanças que afetaram os trabalhadores, bem como tem modificado as relações entre os diversos países e territórios em variadas escalas no contexto atual de mundialização do capital. Então, está falando aqui da terceira Revolução Industrial, ou da técnico-científica, né, que vai incluir ali os processos produtivos, né, e vai falar sobre o contexto disso. Assinale a alternativa correta em relação aos impactos da Revolução Técnico-Científico-Informacional sobre os trabalhadores e os territórios. Letra A. Intensificação dos processos de robotização nas linhas de montagem, por exemplo, de indústrias automobilísticas, tanto nos países centrais quanto nos emergentes, e aumento do desemprego. É a alternativa correta. Por quê? A partir do momento em que você troca a função humana por uma função mecânica, mecanizada, automatizada, robotizada, você perde um posto de trabalho. Pensa assim, por exemplo, caixas eletrônicos de um banco. As pessoas que trabalham no banco. Os caixas eletrônicos, ao longo do tempo, foram exercendo as profissões que antes pessoas faziam. Com o avanço do tempo, o serviço que passou para os caixas eletrônicos foi parar no telefone celular. Virou um aplicativo. Então, uma evolução que, por um lado, ela gera uma tecnologia, mas, por outro lado, ela fecha alguns postos de trabalho. Ok? Aí, como a A está correta, vamos ver aqui o que está de errado nas outras. Ó, na B, ampliação do trabalho escravo em escala mundial. Poxa, onde eu encontrei isso nesse texto? Um texto não falava sobre isso, né? Mas vamos lá. Em escala mundial, ao mesmo tempo em que se observa o aumento do poder de negociação dos sindicatos, especialmente nos países emergentes, né? O texto não está falando de ampliação do trabalho escravo em escala mundial. C. Aumento no tempo de lazer dos trabalhadores nos países periféricos. Quer dizer, então, que a letra C, na sua primeira frase, me diz que os trabalhadores dos países mais pobres vão ganhar mais tempo de lazer? Não, né? Pelo contrário, lembre-se, galera, que o trabalhador, principalmente o trabalhador mais pobre, ele vai acabar trabalhando mais, né? Mais dias na semana. Vai chegar o tempo dele trabalhar 6 dias e descansar 1. E às vezes nenhum ele descansa. A D. Ascensão do estado de bem-estar social, que tem gerido as relações entre os trabalhadores e as empresas de modo a equacionar as graves desigualdades causadas pela automação industrial. Isso é um sonho, né? Quem dera se isso acontecesse. Então fica assim na letra A. Ok? A robotização vai estar ligada ao desemprego. Questão número 25. Ó, aquelas que a gente tem que fazer uma análise mais calma, porque ela vai dar algumas afirmações. Vamos lá. Sabemos que o movimento das massas de ar influencia mudanças no tempo atmosférico em diferentes regiões do globo. Ok. Sobre as massas de ar, são feitas as seguintes afirmativas. 1. As regiões de origem das massas de ar não possuem influência nas características de temperatura e umidade dessas massas, que são grandes porções de ar. 2. As massas de ar originadas nos oceanos são úmidas e provocam chuvas. Por outro lado, massas de ar originadas no continente podem apresentar baixo índice de umidade. 3. A massa equatorial continental, que atua sobre o Brasil, é uma massa quente e úmida e surge na floresta amazônica com potencial elevado de gerar chuvas. Pensa bem, massa de ar. Quando você assiste lá no telejornal, por exemplo, está vindo uma mudança climática, está vindo uma chuva, está vindo uma estiagem, está vindo uma onda de calor, uma onda de frio. Você vai perceber que tem umas nuvens, né? Essas nuvens quase sempre elas vêm no caso que a gente está no Brasil, a gente vê umas nuvens lá no Atlântico Sul, pertinho da Argentina, elas começam a subir e vão levando, né? Umidade, frio, chuva, granizo, destruição e aquele monte de coisa, né? Então, temos sim, né, uma influência disso aqui, né, que a gente percebe muito nos noticiários climáticos. Qual dessas afirmativas aqui estão corretas? O que está errado nisso aqui? Vamos lá? Estão corretas 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, ou está tudo correto? Né? Vamos lá na 1.
As regiões de origem de massas de ar não possuem influência nas características de temperatura. Poxa, se você gera o ar num lugar que está muito quente, isso não vai ter relação com a temperatura dele? Lógico que vai, né? Então, a número 1 aqui, né, está errada. O que fica certo para nós são a 2 e 3, né? Já que as massas de ar originárias no oceano, elas trazem chuva. Por acaso, se você já esteve na praia e de repente veio uma chuva rapidaça assim, é porque você estava muito próximo do oceano, mas uma das justificativas. E outra, fala que a massa equatorial, né, a floresta equatorial, pensa, está próximo da linha do Equador, a Amazônia está ali, sempre chove, né? Está correlacionado, está certinho, ok? Então fica sendo letra C, 2 e 3. Questão 26, vamos lá. Analise as seguintes afirmativas sobre as características da industrialização, da urbanização e da metropolização no Brasil e assinale com V, as verdadeiras, e F, as falsas. Primeira delas, a industrialização brasileira apresenta, ao longo de sua história, as características de ser tardia, de adquirir uma dinamização em função da necessidade de substituição de importações e, ainda, de depender de capital e tecnologias estrangeiras. Capital e tecnologia estrangeiros. Segundo aqui, a urbanização brasileira foi acelerada na segunda metade do século XX e início do século XXI, resultando no início da transformação da megalópole, de uma megalópole com a união física de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, que respondem por mais de 28% do PIB nacional. A primeira está verdadeira, né? Essa indústria brasileira ela é tardia e ela ainda necessita, né, de capital e de tecnologia estrangeira. Okay? A 2, ela tem o erro em incluir Belo Horizonte nisso aí. Né? Belo Horizonte não está, né, nessa junção, né, de uma megalópole, né, que não chega nem a ser fisicamente, né, interligado. Né? Existe um distanciamento ali, né, entre a nossa megalópole que compõe-se de Rio de Janeiro e São Paulo. Depois fala, o início da criação das regiões metropolitanas no Brasil ocorreu na década de 1970, por definição de legislação específica com a formação das regiões metropolitanas de Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. O que está correto? Isso também está correto. E repara uma coisa, como era uma coisa da década de 70, né, esse programa não está incluso ali na lista de cidades, Brasília, né, que vai acabar se tornando uma das maiores cidades do Brasil, né, das maiores regiões metropolitanas do Brasil. Mas isso aconteceu. A gente teve um grande fluxo, né, de pessoas que migraram para essas regiões metropolitanas durante a década de 70. Então, está ok também. Portanto, fica a alternativa de letra A, né? A indústria do Brasil ela é atrasada e requer ainda de tecnologia estrangeira. A urbanização brasileira de uma megalópole não vai fazer a junção física. Imagina se você juntasse fisicamente Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, a gente não teria um recurso para isso. Né? E, por fim, a formação de metrópoles na década de 70 está correta. Próxima, questão 27. Considerando os conhecimentos sobre a população brasileira, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. 1. O Brasil é considerado um país povoado, mas não populoso, se comparado com outras nações do mundo. Isso por quê? 2. O Brasil possui uma das mais elevadas densidades demográficas do mundo, que é de aproximadamente 39,4 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Isso está certo? O Brasil é povoado ou o Brasil é populoso? Né? O que a gente tem que pensar aqui? Olha, a respeito dessas asserções, assinale a que está correta. 1 e 2 são proposições verdadeiras, a 2 é justificativa da 1. 1 e 2 são falsas, apesar de haver uma relação entre elas. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é falsa. Ou D, a asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma verdadeira. É a letra B, né? 1 e 2 são falsas. Por quê? Eles parecem que estão confundindo o Brasil com o Japão, né? Nessa prova, né? Nessa questão. Porque o Brasil,
ele é um país populoso, só que ele é muito grande, apesar de ter mais de 200 milhões de habitantes, é um país muito grande, então essa população, ela não fica concentrada, né, toda ela em uma parte só de um país muito pequeno, que é, por exemplo, o caso japonês, né, a gente está no contrário disso aqui, beleza? E já que a nossa densidade, né, de 39 por quilômetro quadrado, isso não faz, né, o Brasil ter essa característica, né, de país muito povoado. Então, alternativa B, 1 e 2 são falsas. Ok? Essa prova de 2024, ela trouxe, né, essa prova, ela trouxe algumas características que elas vão pensar em distribuições regionais, desigualdades regionais, que é essa prova de 2025, e ela foi tratando, né, de questões de demografia, né? Repare que essa foi uma questão de demografia, depois nós temos outra questão sobre demografia, questões sobre aspectos socioeconômicos, né, sobre a produção, e uma questão climática, né, ali sobre a origem das massas de ar. Você vê a variedade de assuntos que podem estar em uma mesma prova. Então, por favor, façam uma revisão aí do conteúdo, revisem as questões, as imagens e os mapas. Até o nosso próximo encontro.